chapa. Você deve conhecer bastante a franquia de Mortal Kombat e todos os seus clássicos como Mortal Kombat Armageddon, MK Shaolin Monks e o 9 e todos os outros jogos divinos dessa franquia. Eu tenho uma coisa péssima a te dizer, eu sou seu pior pesadelo. Aqui eu vou trazer todos os piores jogos que existem no mundo dos games e pro seu pesadelo hoje eu vou mostrar o dia em que eu finalizei Mortal Kombat Special Forces e gostei. Logo de cara o jogo joga essa maravilhosa abertura. Oh, não! Aqui o Kano foge das prisões das forças especiais com seus capangas e Jack é chamado para pegar todos. O jogo é bem simples na hora de se jogar. Aqui você tem os botões para atacar o inimigo e também podendo fazer alguns combos. No início do jogo você já começa com os poderes dele, mas eu mesmo só descobri lá para a terceira ou quarta fase que eu podia usar eles. O gráfico do jogo por ter sido lançado pro PlayStation 1 são bastante serrilhados. Aqui você quase não sabe o que é as coisas direito por causa disso, mas não atrapalha em nada na gameplay. Uma coisa aqui que eu achei bem ruim é o combate em si do jogo. Eu pensava que por ser da franquia, o combate seria mais legal de se jogar, quase como no estilo do Shaolin Monks, que é o combate é uma delícia de se jogar lá. Mas aqui o combate é chato, porque se você espanar o X aqui nos inimigos, você demora, mas consegue derrotar todos assim. E mais pra frente vocês vão entender o porquê disso. Mas isso foi um dos meus erros nesse jogo. Só porque era da franquia do MK, eu achava que só seria combate no geral, e essas armas que a gente consegue no decorrer das fases não seriam de nada. E isso foi uma coisa que fez eu ficar travado em algumas partes no jogo, porque os inimigos usavam as armas e eu só queria ir no soco contra eles. Mas pra minha sorte eu percebi isso cedo e comecei até a abusar das armas no decorrer do jogo. Uma coisa que achei bem legal foi o cenário do jogo. No começo você tá em um local e lá pro final da fase você começa a chegar pro local da próxima fase, como se você começasse a missão aqui no Brasil e no decorrer do caminho você acaba parando, digamos, no Japão, sei lá. Não é só uma coisa jogada assim do nada. Minha luta contra o primeiro chefe provou minha burrice de não saber o poder das armas nesse jogo. Enquanto esse calvo maldito ficava atacando fogo em mim, eu pensava que eu podia só usar os detonadores contra ele e não usar as outras armas. E você me pergunta por que eu fiz isso? Cara, nem eu mesmo sei o porquê disso. Na minha cabeça não dava certo e eu nem tentei pra ver se realmente era isso. Mas no final apertei X até o fim e conseguia ganhar dele. Uma coisa que a gente aprende no decorrer do jogo é que o botão X é o nosso melhor amigo aqui nas horas de enfrentar os chefes. E se por acaso você achava que nesse jogo não teria algum tipo de puzzle, você tá enganado. E olha que são bem complicados, viu? Depois que você encontra todas essas máquinas, no final você encontra uma que tá pedindo a senha e é nessa hora que você pergunta, mas em que momento você pegou uma senha nesse jogo? Então, meu caro, o jogo não deixa isso evidente pra quem tá jogando. Ele literalmente só te joga e fala, agora você tá por conta própria, te vira. A senha tá nas mensagens, e essas mensagens são daquelas máquinas. E se você prestar bastante atenção, tem algumas letras sublinhadas, e essas são a senha. Você precisa juntar as letras e ver qual o número dá, e foi nesse momento em que eu me caguei, meus amigos. Eu pensava que eu não precisaria usar meus 2 neurônios que eu tenho na minha cabeça nesse jogo, e o jogo simplesmente olhou pra mim e cuspiu na minha cara. Dali em diante eu fui mais esperto e comecei a prestar mais atenção nas coisas, e no próximo puzzle eu já estava mais esperto. Notei que algumas mensagens tinham algumas letras e comecei a pegar os números que estavam ali e juntar para dar a senha, e não foi. Fiquei pensando por horas em como eu ia fazer isso, e uma coisa na minha cabeça batendo e dizendo para mim tentar colocar a senha ao contrário, mas ainda achava que não era, dei outra volta e nada. Então fui tentar colocar ao contrário só para ver, já que eu sabia que não ia dar, aí deu. Simplesmente eu coloco uma senha normal antes, para quando a gente viesse para essa mais esperta, a gente se pega nessa pequena brincadeira que me tirou 10 minutos procurando. Esse jogo quer acabar comigo, não tem como, é sério. Eu já tava começando até mesmo a ficar tonto por causa dessa câmera horrível que não sabe ficar em um lugar só e é sempre mudando. Ou câmera horrível, cara. Nos momentos que ela tá atrás do personagem, beleza, mas quando ela fica em cima é aí que tudo piora. Não dá pra fazer nada, e nem o que tem ao redor e nem da onde os inimigos estão vindo. Sério, se eu encontrasse o desgramado que fez essa câmera, eu nem sei o que eu faria com ele. E o próximo oponente foi um dos que mais me fez sofrer, porque ela soltava essas energias que se tocasse em mim me deixava paralisado e lançava esse tipo de shuriken explosivo em cima de mim e ficava se teleportando pros locais do cenário. Mas como sempre o detonador brilhou aqui e consegui derrotar ela. E pra ser bem sincero com vocês, depois disso o jogo começa a ficar bastante repetitivo, sempre sendo a mesma coisa. Você tem um local enorme e precisa encontrar chaves para abrir algumas portas, e dessas portas vocês conseguem outras chaves para abrir outras portas e prosseguir no jogo até o próximo vilão. A única coisa legal é que em algumas dessas fases eles colocam alguns cenários engraçados e outros mais sérios. É tipo na hora que eu tava andando na fase e me deparo com algumas mulheres no vestiário tomando banho. Aí saio e depois preciso voltar aqui pra uma dessas mulheres me dar uma chave, eu abrir um armário e pegar outra chave. É literalmente você pega uma
chave pra pegar outra chave. Ah, e essa mulher viu me bater, eu acabei fazendo isso com a coitada, e foi nesse momento que eu descobri os poderes. Depois disso, usa a chave pra pegar outra chave pra ativar o elevador e prosseguir pra próxima fase do jogo e repetir as mesmas coisas até chegar no chefe final da fase. O jogo é legal, tem uma jogabilidade até que boa pra época, mas a única coisa que torna o jogo legal é você ir para as próximas fases para poder ver como elas são, porque sempre no final você vai ter que pegar as chaves para abrir outros locais. Em um certo momento eles só trocam a chave por pedras preciosas para colocar em um altar, mas continua na mesma forma de você pegar pedras para abrir locais para pegar outras pedras. Para chegar no Keno é a mesma coisa, uma fase super gigante que você tem que entrar em portais para chegar em determinados locais para pegar pedras para poder passar para a próxima fase. Acho que a única diferente aqui foi essa, que a gente precisa usar essa arma para destruir os caras que estão lá em cima, mas pelo jogo ser um pouco lento, essa fase acaba se tornando insuportável porque você precisa mirar, atirar e esperar o cara atirar em você, porque é praticamente impossível passar aqui sem levar nenhum tiro de alguém. Ah, Uvo, então por que você só não passou correndo? Porque era a única fase com um propósito diferente das outras. Foi o único motivo de eu ter jogado essa bendita fase. Mas depois de derrotar todos os outros chefes e spanar o botão X neles e com muita vontade mesmo, eu encontro o Keno e ele faz o discurso de vilão dele. Eu dou uns tiros de bazuca nele e acabo com ele facilmente. Todos os chefes finais das fases, o Keno foi mais fácil a derrotar. Eu enfrentei o subordinado dele muito mais difícil que isso, que até mesmo quando eu derrotava eu ficava animado, mas o Keno foi uma decepção, ele faz jus à reputação dele na franquia. Eu demorei 2 dias pra finalizar esse jogo e mesmo com a câmera horrível, sons de bater nos inimigos acabando meio irritante e os combos do jogo ser difíceis demais pra fazer e alguns até mesmo parecendo código de um segredo gigatônico. Eu gostei do jogo, ele conseguiu me prender do início ao fim, mesmo sendo bastante repetitivo nos objetivos da fase, eu consegui jogar e me divertir até o final. Coisas bem legais e bem da hora de se descobrir, e as batalhas no nível bem Mortal Kombat mesmo, porque o que eu sofri enfrentando os chefes ninguém sabe. Ainda bem que eu descobri os poderes cedo, porque senão eu teria me ferrado bastante em alguns chefes. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até uma próxima.